Olá pessoal, eu fiz ontem um tempero caseiro, coloquei tudo aquilo que eu gosto e triturou dentro do tempero, colocou um pote que eu uso todo dia. Quem são esses temperos? Tem pessoa que perguntou. Bom, para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista em Guandula e medicina chinesa. Tenho mais 1.500 vídeos no meu canal para compartilhar com vocês e para melhorar a sua saúde, gente, assim melhorar o mundo. Bom, quem são esses temperos que eu não abro mão, que eu uso todo dia e mais simples? Primeira é o pimenta. O pimenta melhora muito o colesterol, a circulação, principalmente gordura no sangue. Conheci uma cardiologista quando eu estava viajando no Bahia, ela falou assim, sabe que qual que melhorou meu colesterol? É a pimenta. Naquela época eu não gostava de pimenta. Eu falei, imagina, pimenta vai me agredir, vai tacar meu estômago, tacar intestino. Mas eu olhei, ele comia tanto pimenta, aquela mista de pimenta, a malaqueda, aquele verdinho, vermelho. Ele tem um monte de pimenta misturada. E o cara super saudável, né? Ele falou, você tem uma artéria mais jovem, de 40 anos para sempre. Mesmo se chegou 70, né, 60, 80, não importa. É a pimenta que faz essa diferença. Como cardiologista, ele já está aposentado, está velho, mas assim, quando você olhar ele está muito jovem. A questão é a quantidade. É para você fazer tempero, não é para fazer comer um pacote de pimenta, né? É a quantidade. Então, eu sempre tenho pimenta na minha geladeira. A partir daí, todo tipo de pimenta que eu experimento, né? Não larga mais. É anti-inflamatório também. Pimenta é anti-inflamatório, refina sangue, melhora a circulação, melhora o colesterol, tá? Então lembra nessa história. O segundo tempero é o alho. Alho melhora o colesterol, melhora a pressão, baixa a pressão, e ele é antibactéria, antifungo, anti-inflamatório. Tem uma pesquisa que mostrou que quando a pessoa come alho, né, bactérias ruins morrem e bactérias boas ficam. Não é engraçado, né? O alho não ataca bactérias boas. Não existe bactéria, a membrana bactéria que aguenta o alho. Aparece alho atravessa. Ai, meu marido não gosta de alho, né? Que eu como alho, não gosta de mim. Pensa se a pessoa está tratando você como um objeto ou se tratando você como pessoa. Se a pessoa ama tanto você quanto você mesmo, a pessoa vai gostar. O terceiro será a cebola, né? A pessoa, o que mais que você coloca ali, né? Tem um pimenta, tem alho, tem a cebola, né? Cebola também anti-inflamatório, alcalinizante, extremamente. Ele é anti-câncer, tem enxofre, principalmente para inflamação do intestino. Ele tem fibra, ele é prebiótico. A pessoa faz assim, mas cebola não causa. Cebola ou cebolinha, os dois fazem o mesmo efeito. Cebola e alho são a mesma família. A pessoa, mas também tem cheiro, não gosta. Você pode triturar ou você já compra destradado, né? Sempre tem cebola, alho, pimenta. Então, essa cebola também você está triturado dentro, né? Então, pessoas assim, seja esses temperos como seu remédio. Em vez de você tomar remédio, você coloca tempero. Se seu filho, desde pequeno, costuma com esse tempero, ele vai gostar. Agora, você não pode pegar cebola, fatiada, come. O Dr. Peter falou. A criança não gosta, né? Mas se você precisa disfarçar, você não precisa falar nada. Você faz esse tempero e você passa bem um pouquinho no pão, nas comidas. A criança sente sabor. Você assar um peixe, assar uma carne, ou vegetariano, você pode passar aquelas proteínas de soja, né? E tempero cheiroso. Outro dia, a veterinária falou que cachorro não quer comer. Ela falou assim, pega carne, pega alho, cebola bem temperado, como igual que você faz para você, e dá para cachorro. O cachorro comeu tudo. Vocês imaginam? Não, imagina. Ai, meu cachorro não come alho. O cachorro come, sim. Se você tempera bem, ele não tem como tirar tempero dentro da carne, né? Ele vai comer. Então, essas três, tem mais. São 5 temperos que eu não abro mão, né? Que mais que eu coloco? É açafrão da terra, né? Você pode ter a cúrcuma, né? Pessoal, cúrcuma é açafrão? Essa açafrão da terra você também pode triturar, ele fica meio amarelo, meio amarga. O anti-inflamatório é muito forte, né? Todo mundo sabe, açafrão é anti-inflamatório, anti-câncer, principalmente para intestino irritável, para dor de artrite, artrose. E tem o último, é o gengibre. Gengibre é quase, quando você olhar a planta, a folha é quase igual a açafrão, é o mesmo classe, anti-inflamatório, melhora a circulação. Tem muitas histórias que o pessoal usa gengibre na medicina chinesa, que fica longevidade, né? Um dos famosos é o Confúcio, né? Sempre falei, o Confúcio fazia conserva de gengibre. Então eu faço gengibre, açafrão em conserva também. Pimenta
tem um pote de pimenta, a conserva, com tudo vinagre de maçã. Então, mais fácil, você coloca vários tipos de pimenta, você coloca vinagre de maçã, é uma conserva. Alho com vinagre de maçã é outro pote. E essa pote de açafrão com gengibre é fatiado. Eu só não tenho conserva de cebola, tem gente que faz também. Gengibre com açafrão é outro pote, você corta fininho, né? O Confúcio viajava pela China e ensinava. A China era 7 países, então quando você viaja a vários lugares, né? A pessoa chama que viajou pelo mundo, porque naquela época não tinha trem, então tudo andava um jegue, né? Ou cavalo, que não tem cavalo, né? É muito caro, então a pessoa andava em cima do jegue ou uma carrinho de puxado pelo jegue. E assim, a maioria parte que ele andava a pé. Então, para ter essa disposição, ele começou a fazer isso quando tinha 70 anos de idade. Então, imagina o Confúcio, né? Até hoje, 70, aquela época, extremamente ancião, né? A pessoa que passou 40, 50, é um velho. Então, aquela época que quase impossível, mas ele só comia gengibre. Ele fala, se você não tem gengibre, ele não come. Então, ele só comia quando tem gengibre. Imagina a saúde dele. Tem outra história, poeta, né, famosa, ele visitou o templo. Ele fala, qual quem tem mais longevidade? Eles levaram um monge. O monge andando entrou, parece, né, tem idade de 40. Super forte, ereto e só tem a cabelo pardo branco, mas ele é super, né, super saudável. Aí a pessoa perguntou, mas quantos anos o senhor tem, né? Ele falou, tem 84 anos. A voz que sai é tão forte, ele se assusta, né? Se assustou. Mas o senhor tem 84 anos? Ele falou, tem. E qual é o segredo? Ele fala assim, eu pegava 1 quilo de gengibre, cortava e ele amassava. Ele tinha uma máquina de amassar essa gengibre, extraía o leite de gengibre. Cada quilo ele extraía 200 gramas de suco, na verdade, né? Naquela época não tinha liquidificador, ele chamava leite de gengibre. O que o senhor faz? Ele fala, eu coloco 1 colher de leite de gengibre, coloco numa panqueca, todo dia de manhã, eu como 2 panquecas, né? Que nem a gente faz tapioca com essa gengibre. Aí o poeta fala, nossa, mas eu não gosto massa, eu como arroz, né? E aí ele inventou que colocaram uma fruta chamada jujuba, junto com gengibre, ele batia, fazia um suco de gengibre. É um suco de fruta com gengibre. E aí resolveu nesse problema. E ainda fiz um poema. Então, a gengibre, o que eu faço nessa tempero? Além do fato de conserva, eu faço pimenta, alho, cebola, açafrão, gengibre, parte todo aquele triturador e colocar um pouco de sal para conserva, né? Aí tem gente que coloca vinagre. Se você quiser colocar vinagre, aí por cima você coloca azeite para conserva. Quando você colocar um pote na geladeira, a azeite vai ficar em cima. E dura mais ou menos uma semana que você faz um pote pequeno, todo dia você coloca uma colher na sua comida. Então, praticamente, ele some. Quando você mistura tudo nesse tempero, ele some, não parece. E não parece tão forte cada uma. Tem uma sinergia, uma mistura, você sente um pouquinho picante só. A pessoa fala, mas isso não é bom você usar curry diretamente. Eu uso também, eu tenho curry. O curry já tem tudo isso, né? Ainda tem, tem outros temperos, né? Como coentro, né? Tem outras pimentas. Então, o curry já tem essa função mais ou menos. Mas se você não gostar desse curry que é pronto, né? Você faz o tempero. Na verdade, tudo nesses temperos são anti-inflamatórios. Preste atenção. Todo melhora a circulação. Tem pessoa que fala assim, mas já eu tenho pressão alta, eu sou hipertenso. A pessoa gosta de falar, eu sou tal coisa, né? Você não é, você tem, você está. Eu sou diabético, não é diabético. Você não tentar apropriar a doença. Parece que você é algo especial? Não tentar ser especial desse. Fala que você é muito mais abençoado. Não fala, eu sou diabético. Eu sou hipertenso. Isso te dá prêmio? Não. Coitadismo? Ninguém merece. Não seja coitado, seja abençoada. Então você fala, estou com esse problema, já resolve. Porque quando você não resolve mais. Eu sou brasileiro naturalizado, não resolve mais. Sou chinês, já nasci chinês. Não adianta virar brasileiro. Continua o pessoal achando na sua cara, ou japonês ou chinês. Mas isso me pertence na carteira. Agora, o diabetes, hipertensão, não te pertence. Fala que você é muito abençoado, muito amado, muito feliz. É muito melhor do que você falar qualquer tipo de doença, ok? Pronto. Se você chegou até agora, inscreve, dá um like, compartilha com seus amigos. E assim que a gente faz um mundo melhor, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.
Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.